Olá, sejam bem-vindos novamente ao nosso curso Plano Perfeito. Hoje nossa aula número 18, né? Sempre lembrando para que aqueles que não são inscritos se inscrevam no canal para receber as notificações, para poder também esse canal ter maior visibilidade. Não esqueça também aqueles que gostarem compartilhar com os membros da sua ala, os familiares e assim por diante, ok? Então vamos ao que interessa, que é a nossa aula de hoje, que vamos falar sobre doutrinas, ordenanças e convênios, ok? Então esse é o tema da nossa aula 18. Então lá no Guia de Estudo das Escrituras nós lemos o seguinte: ordenanças, né, são rituais e cerimônias sagradas. As ordenanças consistem em ações de significado espiritual. Também podem ser as leis e os estatutos de Deus. Então, na igreja, uma ordenança é um ato sagrado e formal, realizado pela autoridade do sacerdócio. Algumas ordenanças são essenciais para a nossa exaltação, por isso são chamadas de ordenanças de salvação. Elas incluem o batismo, a confirmação, a ordenação ao sacerdócio de Melquisedeque para os homens, a investidura no templo, o selamento de pais e filhos e o selamento matrimonial. Essas ordenanças, elas são acompanhadas de um solene convênio que fazemos com Deus. Okay? Vamos falar também sobre os convênios. Para que uma ordenança seja válida nos céus, ela precisa ser realizada por alguém autorizado por Deus para realizá-la. Essa autoridade a gente chama de sacerdócio, que é a autoridade de Deus dada aos homens. Como lemos no Guia de Estudo das Escrituras, que o sacerdócio é a autoridade e o poder concedido por Deus ao homem para agir em todas as coisas relacionadas com a salvação da humanidade. Além do sacerdócio, para que uma ordenança seja válida, é necessário que aquele que realiza seja autorizado por alguém que possui o direito de presidir e administrar o sacerdócio na terra. Essa autoridade chamamos de chaves do sacerdócio. Essas chaves autorizam os portadores do sacerdócio a realizarem ordenanças que serão seladas tanto na terra como nos céus e serão plenamente reconhecidas pelo Senhor. Por exemplo, um elder pode ordenar outros elders, mas somente pode fazer isso com autorização do presidente da estaca, que tem as chaves sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Tá? Ou, no caso de um distrito, presidente da missão, presidente do distrito. Mas as chaves são do presidente da missão, que autoriza o presidente do distrito a fazer isso. Ok? Então, um elder não pode sair ordenando outros elders a seu bel prazer, porque não tem valor nenhum. Não é reconhecido pelo Senhor, porque ele não possui as chaves para isso. Ele, quando ordena alguém, ele está usando as chaves do presidente da estaca. As chaves são o direito de presidência, ou o poder conferido por Deus ao homem para dirigir, controlar e governar o sacerdócio de Deus na terra. Os portadores do sacerdócio chamados para a posição de presidência recebem chaves das mãos dos que têm autoridade sobre eles. Os portadores do sacerdócio só exercem o seu sacerdócio dentro dos limites definidos por aqueles que têm as chaves. O presidente da igreja, a gente já viu isso na aula anterior, é a única pessoa na terra que tem todas as chaves do sacerdócio e que está autorizada a exercê-las plenamente. Então, por ele ser o portador das chaves, ele pode autorizar outros a usarem as chaves deles para fazerem certas designações. Por exemplo, as chaves do poder selador pertencem unicamente ao presidente da igreja, mas ele pode autorizar, por exemplo, um presidente de templo a chamar um selador e a designá-lo um selador com as chaves que pertencem ao presidente Nelson. Se ele designar seu bel prazer, não tem valor nenhum. Então, quem é que possui chaves na igreja? Esses são os principais ofícios que têm chaves. O presidente dos diáconos tem chaves para dirigir os diáconos, dos mestres. O bispo, né, o presidente do ramo, tem chaves
O presidente da estaca tem as chaves. O bispo tem as chaves principalmente do sacerdócio arônico, né? E o presidente da estaca do sacerdócio de Melquisedeque. O presidente da missão tem chaves, presidente de templo, 70 autoridades gerais, os apóstolos e a primeira presidência. Autoridades de área não possuem chaves, eles usam chaves da presidência da área e dos 70 gerais, ok? Esses são os principais que possuem chaves. Lembra que quando o Salvador ensinou os seus apóstolos, ou comissionou os seus apóstolos, e deu as autoridades do sacerdócio, e a Pedro, que era o apóstolo sênior, o Senhor disse: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Lembra que eu falei na aula anterior que só o profeta pode desligar, né? Ele pode ceder as chaves para ligar, né? Como ele faz, os apóstolos e outros usam as chaves do presidente da igreja para fazer selamentos, mas só ele pode cancelar um selamento, que seria, no caso, desligar no céu aquela ordenança, perde o efeito lá nos céus, ok? Só o presidente da igreja pode fazer essa retirada, né, desse desligamento ou esse cancelamento. Nossa quinta regra de fé diz assim, ó: queremos que um homem deve ser chamado por Deus por profecia e pela imposição de mãos por quem possua autoridade para pregar o evangelho e administrar as suas ordenanças. Outra coisa importante a respeito das ordenanças. Todas as ordenanças de salvação são um símbolo da expiação de Jesus Cristo. O profeta, né, Jacó, lá no livro de Mórmon, ele diz: todas as coisas que foram dadas por Deus aos homens, desde o começo do mundo, são símbolos dele. As ordenanças também são feitas como lembrança da expiação de Jesus Cristo. Isso também foi ensinado por Paulo quando disse: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E ele também diz: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Então o batismo é um símbolo da morte e ressurreição do Salvador Jesus Cristo. E assim com todas as outras ordenanças. Ora, lá em Alma, né? 13:16. Ora, essas ordenanças foram instituídas dessa maneira para que por meio delas o povo pudesse ter esperança no Filho de Deus, sendo um símbolo de sua ordem, ou melhor, sendo sua ordem. E isto para que pudesse esperar dele a remissão de seus pecados, a fim de entrarem no descanso do Senhor. Enoque também explicou isso, lá no livro de Moisés. Todas as coisas têm a sua semelhança, e todas as coisas são criadas e feitas para prestar testemunho de mim, diz o Senhor. Tanto as coisas materiais como as coisas que são espirituais. Coisas que estão acima nos céus, coisas que estão na terra e coisas que estão dentro da terra. E coisas que estão embaixo da terra, tanto acima como abaixo. Todas as coisas prestam testemunho de mim. Outras escrituras. Isaías agora. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Porque transgridem as leis, mudam os estatutos, mudam as ordenanças, né? Doutrina e Convênios 52:15. Portanto, aquele que ora, cujo espírito é contrito, esse é aceito por mim, se obedecer às minhas ordenanças. Está vendo como as ordenanças são uma parte importante? Porque as ordenanças são uma demonstração de fé. Como? Nós exercemos fé e aí vamos às águas, por exemplo, do batismo. Essa exercendo a fé, vamos às águas do batismo, daí somos batizados. Uma coisa importante, né? Não é a água que limpa os pecados e nem a confirmação, dom do Espírito Santo. Quem limpa os pecados
é a expiação do Salvador Jesus Cristo. É o sangue do Salvador Jesus Cristo que nos possibilita que, ao sermos batizados, os nossos pecados são perdoados. Ok? Isso é importante, está lá, isso é escriturístico, né? Está lá no livro de Moisés também, né? Quando Enoque fala, né? Pela água guardamos os mandamentos, pelo Espírito somos justificados e pelo sangue de Cristo somos santificados ou somos limpos, né? Dos nossos pecados. Terceira regra de fé. Cremos que por meio da expiação de Cristo, toda a humanidade pode ser salvo por obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Não adianta a gente só obedecer às leis, precisamos das ordenanças do Evangelho. O Senhor estabeleceu isso. Isso é um princípio eterno. Inclusive, Adão foi batizado. O Salvador Jesus Cristo foi batizado. Mesmo sendo o Filho de Deus, o Criador dessa terra, o grandioso Deus, ele cumpriu com toda a justiça, né? As Escrituras ensinam isso. Olha lá. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo, eu careço de ser batizado por ti, tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixai por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. O profeta Nefe, né, vendo os dias de Cristo, disse, e agora se o Cordeiro de Deus, sendo santo, terá necessidade de ser batizado com água para cumprir toda a justiça, quanto mais necessidade não teremos nós, sendo impuros, de sermos batizados, sim, com água. E agora vos pergunto, meus amados irmãos, como foi que o Cordeiro de Deus cumpriu toda a justiça, sendo batizado com água? Não sabeis que ele era santo? Mas, embora sendo santo, mostra aos filhos dos homens que, segundo a carne, se humilha ante o Pai e testifica-lhe de que será obediente na observância de seus mandamentos. Duas coisas importantes aqui, né? Que ele fala com água, para que seja uma representação da expiação de Jesus Cristo. Precisa da água. Por quê? Porque é um símbolo de sepultamento, né? Nós somos imergidos na água, submersos na água, e saímos da água, né, como se fosse a morte e a ressurreição. É um símbolo da expiação. Por isso precisa ter água suficiente para que a pessoa possa ser simbolicamente enterrada, né? Tanto é que quando nós participamos de um batismo, né, tem duas testemunhas que, se ficar alguma parte do corpo para fora, o batismo deve ser repetido, porque tem que ser feito da maneira correta, como um sepultamento. A pessoa tem que ser completamente, né, imersa na água e depois saída da água, ok? Continuando aqui, a importância das ordenanças de salvação. Lá em Moisés nós lemos, porque é que os homens devem arrepender-se e ser batizados na água? E o Senhor disse a Adão, eis que te perdoei tua transgressão no jardim do Éden. Portanto, ensina a teus filhos que todos os homens em todos os lugares devem arrepender-se ou de maneira alguma herdarão o reino de Deus. Portanto, dou-te o mandamento de ensinares essas coisas literalmente a seus filhos, dizendo, por causa da transgressão vem a queda. Queda essa que traz a morte. E sendo que haveis nascido no mundo pela água e sangue e espírito que eu fiz, e assim vos haveis transformados do pó em alma vivente, do mesmo modo tereis de nascer de novo no reino de Deus, da água e do Espírito, sendo limpos. Lembra que eu falei? Nós nascer da água e do Espírito, sendo limpos por sangue. Sim, o sangue do meu unigênito. Então, o que apaga os pecados não é nem a água e nem o dom do Espírito Santo, mas sim o sangue da expiação do Salvador Jesus Cristo. O sangue do meu unigênito, como diz a Escritura, para que sejais santificados de todo o pecado e desfrutei as palavras de vida eterna nesse mundo e a vida eterna no mundo vindouro. Sim, glória imortal. E aí ele diz, pela água guardais o mandamento, pelo Espírito sois justificados e pelo sangue sois santificados. Ok? Isso é muito importante. A gente só é perdoado por causa da expiação do Salvador Jesus Cristo. O Salvador ensinou
que sem as suas ordenanças e a autoridade do sacerdócio, o poder da divindade não se manifesta aos homens na carne. Qual que é o poder da divindade? Né? O poder da divindade é saber como um dia voltar à presença do Pai Celestial. E sem esse poder da divindade manifestado, não podemos conhecer o Salvador. E sem este conhecimento, não pode haver vida eterna, pois a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, né, a quem enviaste. Tá ok? Então, sem autoridade do sacerdócio, não há ordenanças. E sem as ordenanças, o poder da divindade, quer dizer, o caminho que pode nos levar, esse é o poder da divindade, o caminho que nos leva de volta à presença do Pai Celestial. Não pode haver isso sem o sacerdócio. Por isso, fazemos tantas ordenanças vicárias no templo para abençoar aqueles que não tiveram uma oportunidade nesta terra de receber o Evangelho de Jesus Cristo e as suas ordenanças. Todos um dia vão ter a oportunidade de receber. Claro, eles têm o arbítrio de aceitar ou não. O Elder Ballard, né? M. Russell Ballard, ele ensinou, desculpa, aqui está a palavra do profeta, mas é o Elder Ballard, tá? É a foto, né? É algo grandioso, meus irmãos e irmãs, termos um profeta de Deus em nosso meio. Tá? O profeta é o presidente Nelson. Quando ouvimos o conselho do Senhor expresso por meio das palavras do presidente da igreja, nossa reação deve ser positiva e imediata. A história demonstra que há segurança, paz e prosperidade quando seguimos o conselho do profeta, né? Então, o profeta de Deus é quem administra essas chaves. E precisamos seguir os conselhos dos profetas. Vamos falar agora um pouquinho, já falamos das ordenanças que são necessárias. As ordenanças é uma prova de fé, né? Ao exercermos fé em Jesus Cristo, nos arrependemos. Quando vamos participar da ordenança, estamos exercendo a nossa fé, né? De uma maneira física, real. Tá? Agora, os convênios. Para falar dos convênios, eu queria iniciar com essa escritura lá de João 15, 1,6. O Salvador disse: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que está em mim que não dá fruto, ele tira, e limpa todo o ramo que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim, e eu em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim, nem vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como o ramo, e secará, e os colhem e o lançam no fogo e ardem. O Salvador fez um paralelo, né, com a videira, que é a parreira de uva, né? A árvore que dá a uva, né? Que chama-se parreira, né, em português, ou videira também, né? Então ele está dizendo que se o ramo não estiver ligado, ele, né, que tem as raízes, ele é o centro de tudo, né? Como se tivesse raiz. Se o ramo for arrancado e jogado fora, não vai produzir nada. Ok? Temos que estar ligados ao Salvador. Então, guarde essa informação. Então, vamos falar o que é um convênio, que está lá no Guia de Estudo das Escrituras. É um pacto entre Deus e o homem, embora as duas partes não se encontrem no mesmo nível. Deus estipula as condições do convênio, não são os homens, né? E o homem concorda em fazer o que ele pede. Deus, então, promete-lhe certas bênçãos pela obediência. Os princípios e ordenanças são recebidos mediante convênio. Os membros da igreja que fazem tais convênios prometem honrá-los. Por exemplo, no batismo, eles fazem o convênio com o Senhor e renovam-nos participando do sacramento. No templo, são feitos convênios adicionais. O povo do Senhor é um povo que faz convênios, e todos são grandemente abençoados ao guardarem os convênios que fizeram com o Senhor. Outra coisa importante, Elder Bednar fez um convite para os entendermos melhor com seus convênios. O que ele diz? Que são promessas entre Deus e seus filhos e filhas aqui na terra.
e que as condições e as bênçãos prometidas de um convênio foram estabelecidos por Deus. Aprendemos sobre o convênio e exercitamos nosso arbítrio moral para aceitar ou rejeitar os requisitos do convênio. Então, o Senhor estabelece o convênio, nós só temos o direito de aceitar ou rejeitar esses convênios. Ele acrescentou: tudo o que fazemos nessa igreja tem apenas um propósito: nos ajudar a nos achegarmos ao Salvador por meio do aprendizado e da preparação para recebermos dignamente, vivermos, recordarmos e honrarmos nossos convênios e ordenanças. E assim que somos ligados, conectados e unidos ao Salvador. E ao estarmos unidos a Ele, e com Ele, teremos acesso ao poder da divindade em nossa vida. Lembra da história da videira? Quando fazemos um convênio com o Senhor, estamos ligados à videira, ao Salvador. E aí nós teremos acesso ao poder da divindade em nossa vida. Uma outra escritura que ele usa, e que eu nunca tinha visto ninguém usar antes, e que dá uma visão também sobre o convênio, ele disse, o Salvador disse: tomai sobre mim, sobre vós, o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos nós já lemos essa escritura, vimos ela, mas olha a maneira com que ele coloca. Tomamos sobre nós o jugo do Salvador à medida que aprendemos a respeito dos convênios e ordenanças sagrados e os recebemos dignamente e os honramos. Estamos ligados de modo seguro ao Salvador, à medida que fielmente nos lembrarmos de viver de acordo com as obrigações que aceitamos e fazemos o nosso melhor para que isso aconteça. E essa ligação com Ele é a fonte de força espiritual em todos os momentos de nossa vida. Quando fazemos convênios com o Senhor, estamos ligados ao Salvador. Estamos ligados ao Salvador. E aí vamos dar frutos, porque se nós vivemos os convênios, esses são os frutos. E o Senhor, então, vai nos dar força espiritual para enfrentar os desafios da vida. Eu achei maravilhosa essa colocação do Elder Bednar, sobre estar ligado ao Salvador através dos convênios. Por isso que eu usei lá no começo a videira. Tá? Presidente Nelson, o templo está no centro do fortalecimento de nossa fé e fortaleza espiritual, porque o Salvador e sua doutrina são o coração do templo. Tudo que é ensinado no templo por meio da instrução e do Espírito aumenta a nossa compreensão de Jesus Cristo. Suas ordenanças essenciais ligam-nos a Ele por meio dos sagrados convênios. Então, os convênios nos ligam ao Salvador. Então, ao guardarmos nossos convênios, Ele nos dota de seu poder de cura e fortalecimento. E Ele diz, faz um apelo, como precisaremos do seu poder nos dias que virão. 2021, outubro. Ele ainda continua. E a cada um de vocês que fez convênios no templo, rogo-lhes que busquem espírito de oração e consistentemente compreender os convênios e ordenanças do templo. Portas espirituais se abrirão. Você aprenderá como abrir o véu entre o céu e a terra, como pedir aos anjos de Deus que o atendam e como receber melhor orientação do céu. Seus esforços diligentes para fazer isso irão reforçar e fortalecer o seu alicerce espiritual. Lembra quando ele deu esse discurso, ele mostrou lá o templo de Salt Lake, que está sendo reforçado, ele estava lá embaixo nos alicerces, aí ele fala sobre isso. Então, olha a importância dos convênios e de guardar os convênios que nós fazemos. Ele continua. Queridos irmãos e irmãs, lamento pelas pessoas que deixam a igreja por sentirem que ser membro da igreja exige demais delas. Elas ainda não descobriram que fazer e guardar convênios, na verdade, torna a vida mais fácil. E eu posso testificar disso. Cada pessoa que faz convênios em uma pia batismal e no templo e os guarda, recebe acesso ampliado ao poder de Jesus Cristo. Suplico que ponderem sobre essa verdade maravilhosa.
Ele continua: a recompensa que recebemos ao guardar os convênios que fizemos com Deus é o poder celestial. Um poder que nos fortalece para suportarmos melhor nossas provações, tentações e tristezas. Perceba que ele diz que a gente não vai ser evitado de ter provações, tentações e tristezas. Fazem parte da nossa vida. Ele diz, esse poder alivia nosso caminho. As pessoas que vivem as leis mais elevadas de Jesus Cristo têm acesso ao seu poder mais elevado. Portanto, as pessoas que guardam convênios têm direito de receber um tipo especial de descanso que é concedido a elas por intermédio de seu relacionamento com Deus por meio dos convênios. Olha que ensinamento maravilhoso o nosso profeta a respeito dos convênios. Lembra que a gente falou sobre isso lá na primeira aula, né? Eu gosto de ver os convênios, irmãos, como um modo de vida que nos é exigido viver, para que possamos nos tornar mais semelhantes a Cristo e poder um dia voltar à presença do Pai. Lembra, né, que nós estamos sobre a rocha de Cristo, né? A rocha é Jesus Cristo. E os princípios do Evangelho, fé em Jesus Cristo, arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo e perseverar até o fim, isto é a doutrina de Cristo. E, evidentemente, que isso precisa se repetir na nossa vida. É um ciclo. Né? E, claro, depois a gente pode... a pessoa pode dizer, mas eu já fui batizada. Né? Claro, aí nós renovamos tudo isso no sacramento. Aí tem os convênios do templo. Né? Então, é um modo de vida, irmãos. Cada convênio que nós fazemos é o Senhor dizendo para nós, é dessa maneira que você precisa viver para receber as bênçãos prometidas. Porque todo convênio tem uma promessa eterna. Quando somos batizados, a promessa é que nós podemos ir para o reino celestial se guardarmos os convênios do batismo. E renovamos isso cada domingo. E quando vamos ao templo, fazemos um convênio mais elevado, um convênio que pode nos levar de volta à exaltação. Lembra, o reino celestial é dividido em 3 partes. Nós só sabemos que uma parte irão os anjos, outra parte não sabemos, e a outra parte são os seres exaltados, aqueles que recebem as maiores bênçãos que o Pai Celestial tem para dar. E aí, aqui são os principais convênios que nós fazemos. No batismo, prometemos tomar sobre nós o nome de Cristo, sempre lembrar dele e guardar os mandamentos. Quando recebemos o sacerdócio, os homens, viver de toda a palavra que sai da boca de Deus e magnificar o ofício do sacerdócio aqui. Não é magnificar o sacerdócio. O sacerdócio já é magnífico, nós magnificamos o ofício. Né? Nós magnificamos o nosso chamado de ser um elder. Né? E as irmãs entram aqui também. O Senhor disse que Ele abençoa aquelas pessoas que recebem os portadores do sacerdócio. E, claro, os convênios do templo, que nunca na história da igreja ele esteve tão aberto, né? Está lá no site da igreja, tem se falado mais sobre os convênios do templo, né? Que são a lei da obediência, a lei do sacrifício, a lei do evangelho, a lei da castidade, a lei da consagração. E eu coloquei também o casamento celestial, que é um convênio que nós fazemos com o Pai Celestial e com nossa esposa. Né? Ao sermos selados lá no templo, nós fazemos um convênio com nossa esposa e também com o Senhor. Ok? Se alguém gostaria de aprofundar mais nisso aqui, eu tenho o curso lá, Casa do Senhor, onde eu destrincho cada um dos convênios, né, que estão no site da igreja. Nada que não possa ser falado fora do templo. Né? Lá está explicitado cada um desses convênios, o que eles significam. Né? E uma coisa importante, eu acho que eu não coloquei aqui, mas o apóstolo Elton Perry e um outro apóstolo, Elder Stapler, eles dizem o seguinte, que quando nós tomamos o sacramento, estamos renovando todos os convênios que fizemos com o Senhor, inclusive os do batismo, os do sacerdócio e os do templo. Já pensou nisso? Estamos renovando os convênios que fizemos com o Senhor. É como se nós estivéssemos de novo
fazendo o convênio, renovando. E quando nós renovamos alguma coisa, as promessas são renovadas também, desde que estejamos vivendo e guardando os convênios, as promessas que fizemos. Tá bom? Então, ficamos por aqui nessa aula, pedindo aos irmãos que possam compartilhar e se inscrever no canal. E se tiverem as perguntas lá, tem o meu e-mail, acho que eu não coloquei aqui, deixa eu só voltar aqui, né? Aqui tá o e-mail, se alguém tiver alguma pergunta ou que eu possa responder, ok? Então, obrigado por estarem conosco. Essa é a aula número 18. Eu imagino que nós vamos até a aula número 30 nesse curso, ok? Provavelmente em 30 aulas a gente fecha o curso, ok? Obrigado por estarem conosco mais uma vez e até a próxima.